Olá, flores do dia, cá estou eu no quartinho da Clara. Como vocês podem perceber, Clara está no momento mamar, mas esse foi o único jeito que eu encontrei de poder gravar esse vídeo. Estou aqui para gravar o meu relato do parto. Eu perguntei lá no Instagram se vocês queriam que eu gravasse sozinha ou que o Douglas também participasse. Então, no final, ele vai dar o parecer dele sobre o parto, mas eu queria começar falando sobre como foi, né, a minha preparação para esse parto. Eu já liberei um vídeo mostrando um pouquinho de como foi e agora eu vou explicar para vocês alguns detalhes. Quando eu descobri a gravidez, a primeira coisa que eu comecei a pensar foi: essa criança vai ter que sair de mim de alguma forma. E existiam duas opções, que eram o parto normal e a cesárea. Antes de eu engravidar, eu juro que eu tinha pavor do parto normal, porque eu pensava que, cara, devia doer demais da conta. Só que eu sou uma pessoa que detesta tomar qualquer tipo de remédio. Eu detesto tudo que seja substância química no meu corpo, sabe? Eu gosto de tentar me alimentar e tentar me curar das formas mais naturais possíveis. E eu acho que foi até a corrida que me ensinou também um pouco sobre conhecer o meu corpo, entender os limites dele e tentar me superar a cada dia. E aí, quando eu comecei a pensar de fato no parto e a comparar o parto normal e a cesárea, eu comecei a ver que de fato era melhor eu passar por aquela dor que eu não tinha noção de como seria e que eu só imaginava que seria gigantesca, mas eu preferia passar por essa dor do que passar por toda aquela intervenção médica, sabe? Então, juntando todos esses fatores, eu comecei a pensar muito mais no parto normal. Comecei a entender que pra mim seria a melhor opção, e eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Cada mulher ela vai enxergar o que é melhor para ela. Para mim, com certeza, o parto normal seria a melhor opção. Até mesmo por conta da recuperação, sabe? Eu ficava pensando, nossa, depois eu vou estar com um corte, eu vou estar com um ponto, vou ter que tomar remédio, e eu não queria aquilo, sabe? Eu queria me recuperar da forma mais natural possível, mais rápida possível. E eu ficava pensando muito nisso, sabe? Eu acho que a gente foi criada, eu acho que o nosso corpo ele foi preparado para isso. A mulher ela foi preparada para parir, sabe? Eu acho que o nosso organismo todo é muito perfeito, então assim, ele mesmo vai se adaptando, ele mesmo vai buscando as formas de melhor, sabe, cuidar de tudo que está acontecendo com a gente, sabe? Nosso corpo é muito sábio. Então, esses foram os motivos que me fizeram escolher o parto normal ao invés da cesárea. Só que quando as pessoas me perguntavam sobre o que ia ser, e eu achava essa pergunta muito engraçada, tipo assim: ah, como que vai ser seu parto? Aí dava vontade de responder assim: olha, eu não tenho uma bola de cristal, porque de fato eu não sei. A gente tem uma vontade, sabe? Mas quando você tá grávida, você tem que entender também que nem sempre vai acontecer da forma como você planeja. Então, quando as pessoas me perguntavam, eu falava assim: cara, meu parto vai ser do jeito que Deus quiser. Porque eu sei que existem um monte de coisas que vão além da minha vontade, sabe? Dependia do meu corpo, dependia da minha saúde naquele momento, dependia de como meu corpo e o neném iam reagir a tudo aquilo. Podia ser que às vezes durante um ultrassom mostrasse que tinha alguma coisa que tendesse para o parto de cesárea ao invés do parto normal. Então existiam muitas coisas, sem contar, eu acho que a mais grave delas, que é o médico. Eu acho que depende muito dos médicos que vão te receber no hospital, o hospital que você vai estar, porque a gente sabe que no Brasil existe uma cultura muito grande da cesárea, até mesmo por praticidade, sabe, de muitos médicos que vem lá, às vezes, uma mulher em 24 horas de trabalho de parto e sabe que se for fazer cesárea é rapidinho, e aí eles acabam induzindo a mulher a fazer cesárea. Então, se você está assistindo esse vídeo e quer entender um pouquinho mais sobre isso, eu recomendo fortemente que você procure pelo documentário que chama Renascimento do Parto. Porque
porque ele mostra muito claro, sabe, essa tendência de muitos médicos a quererem induzir a mulher a um parto cesáreo. E eu acho que é até uma coisa de diminuir a força da mulher, sabe? De virar para ela e falar assim, olha, você não vai ser capaz de parir, você não vai dar conta. E na verdade vai. Nós temos essa força, nós temos essa capacidade, sabe? Então, quando eu assisti esse vídeo, esse documentário, fez muita diferença para me trazer mais convicção. E tudo que eu fui lendo, pesquisando, participando durante esses 9 meses foi me preparando para esse parto. Então, assim, uma dica que eu dou para quem está grávida ou para quem quer engravidar em algum momento é começar a pesquisar muito, sabe? Porque isso vai te trazer informação. E eu acho que a informação é fundamental para que você tenha um parto da melhor forma possível. Talvez você não consiga ter o parto do jeito que você queira, mas quanto mais informação, melhor, sabe? Para que você tenha o direito de escolha, porque eu acho que isso que é fundamental, porque o que eu não queria era estar em ótimas condições para poder parir e ser obrigada a fazer uma cesárea, sabe? O que eu não queria era estar num momento tão especial da minha vida e passar por alguma violência obstétrica, porque eu sei também que existe. Eu sei que existem profissionais que não são profissionais e que nesse momento tão delicado da mulher tratam a mulher de uma forma ruim, fazem qualquer tipo de violência obstétrica. E violências obstétricas, gente, são várias, de vários tipos, desde tratar mal com palavras uma mulher nesse momento, até usar algum medicamento que ela não pediu, ou induzir ela a fazer alguma coisa, ou rasgar a mulher, cortar a mulher sem ela querer. Então, se informe para que você não tenha que passar por isso. Então, foi o que a gente fez, sabe? Eu pesquisei por uma doula em Juiz de Fora e comecei a conversar com ela e ela me passou muita segurança, que é a Vanessa. E aí a gente tinha encontros mensais e eu fazia questão de que o Douglas também participasse desses encontros. Ele assistiu o vídeo, o documentário junto comigo, então depois que ele assistiu esse renascimento do parto, ele também ficou muito convicto de que o parto normal era o mais natural e era o mais indicado para mim, se possível. Então ele também começou a participar disso, se informar muito, para me ajudar quando eu entrasse no trabalho de parto, sabe? E aí a gente frequentava esses encontros mensais e ela sempre falava de vários temas, de analgesia, ela falava do parto normal, quais eram as fases do parto, falava da amamentação, falava de várias coisas que traziam muita informação pra gente. Então era muito importante. E também eu acho que a médica que eu escolhi, né, assim, a equipe de médicos que eu escolhi também fez muita diferença. E é uma coisa que você tem que prestar muita atenção quando você for escolher o seu médico e for fazer o pré-natal. Eu escolhi uma médica que me passou muita segurança, que é a doutora Mariana. Ela, a primeira consulta, na verdade, eu já virei para ela e falei assim, olha, eu posso continuar fazendo minhas atividades físicas, eu posso continuar correndo. E ela me passava muita segurança em tudo que ela falava para mim. E ela falava, Thalita, pode, continua, é vida normal, tenha os cuidados que você precisa ter, mas você pode continuar fazendo tudo que você já fazia antes. Então, o tempo inteiro ela não tratava a gravidez como uma doença. E isso me deixava muito tranquila. E eu busquei indicações e ela de fato era uma pessoa que várias pessoas falavam que defendia o parto natural, o parto normal. Então isso tudo fez com que eu quisesse o acompanhamento dela e eu gostei muito durante todo o meu pré-natal de ter feito um acompanhamento com ela. Bom, e aí vamos para o parto em si. Depois de ter me preparado, né, durante todo esse período que nem eu falei com vocês, eu estava muito ciente do que ia acontecer comigo, né? Eu queria entrar no trabalho de parto, eu queria que a minha filha desse o sinal de que ela queria vir ao mundo, mesmo que depois eu tivesse que fazer uma cesárea por algum motivo, mas eu queria que, se tivesse tudo bem, que ela mostrasse, olha mãe, agora eu tô pronta, sabe? Eu quero vir. E aí eu esperei. E eu esperei durante 40 semanas e 5 dias.
E isso já foi uma coisa que já mexeu um pouco com o meu psicológico. Por quê? Porque, gente, querendo ou não, é muita gente que fica te perguntando: ah, mas vai nascer quando? Ah, mas não sei o quê. E isso já te deixa um pouco ansiosa, sabe? E eu tentava preparar minha mente para não ficar ansiosa, mas é quase impossível. E uma coisa que vocês podem perceber é que em momento nenhum eu publicava sobre quantas semanas eu tinha. Justamente porque se eu postasse lá 40 semanas, e eu vinha um monte de gente falando: nossa, mas já não tá na hora de nascer? Nossa, mas fulano com 40 semanas teve que fazer... E aí começa a contar um monte de história ruim, né? Enfim, então eu não falava sobre quantas semanas eu tava, justamente para não trazer mais ansiedade ainda, sabe? Aquela coisa de, meu Deus, quando será que ela vai querer nascer? Aí eu só esperava. Eu fiquei durante, né, a partir da 38ª semana, eu fiquei, assim, esperando, sabendo que ela podia vir a qualquer momento. E aí, quando eu completei 40 semanas e 4 dias, né, a véspera do dia que ela nasceu, eu fui na doutora Mariana, porque aí eu já estava fazendo acompanhamento semanal, e aí eu fui, a gente fez ultrassom, e aí eu tava com medo já, eu já tava quase entrando na 41ª semana, então eu já tava ficando com medo de, ai meu Deus, tá chegando o prazo final, né, que são 42. E aí eu fui na doutora Mariana já com um pouco de medo, e aí quando ela fez o ultrassom, ela falou: Thalita, fica tranquila, seu líquido tá ótimo, a sua placenta tá ótima, o neném tá ótimo, e quando ela tiver que vir, ela vai vir. Ainda tem mais uma semana pela frente, e nessa semana pode acontecer a qualquer momento. Aí ela ainda brincou assim: amanhã tem mudança de lua, então quem sabe? Aí ela virou pra mim e falou: vai pra casa, namora, come coisas apimentadas, caminha, faz tudo isso e leva uma vida normal, que a hora que ela quiser nascer, ela vai vir. Beleza, eu vim pra casa e aí a gente comeu pizza, eu coloquei muita pimenta na pizza, a gente namorou, dormimos, acordamos no dia seguinte. Quando eu acordei mais cedo do que o normal. E quando eu olhei pro céu, tava um céu vermelho, assim, a coisa mais linda que eu já vi na vida, assim. O sol, ele tava começando a sair e o céu tava muito lindo mesmo. E aí eu acordei, fui pra sala, fiz meu milagre da manhã, tomei o solzinho que tava nascendo, esperei o Douglas acordar. Nisso, eu já tinha ido no banheiro algumas vezes e tava começando a perceber que tava saindo um líquidozinho, sabe? Um líquido transparente que parecia xixi, mas que não tinha cheiro e eu não sabia o que era. E aí quando o Douglas acordou, eu virei pra ele e falei: vamos dar uma caminhada? Eu comecei a pensar que podia ser naquele dia, sabe? Mas eu não queria também criar muitas expectativas. E aí eu chamei ele pra caminhar e a gente desceu com o Hulk, foi caminhando até a praça, deu várias voltas, tava um dia lindo, gente. Era feriado aqui em Juiz de Fora e tava um dia de sol lindo, assim, fora do comum, sabe? E aí a gente deu várias voltas na praça e nisso eu comecei a sentir umas contraçõezinhas, assim, que pareciam uma cólica, sabe? Quando você vai ficar menstruada, eu comecei a sentir essas dorzinhas, mas muito espaçadas. E aí eu nem falei nada com o Douglas para não preocupar ele e também para não criar expectativa demais. E nisso meus pais me ligaram, minha irmã me ligou e perguntaram como eu tava. E eu, nossa, tô de boa, nem sinal da Clara vir e tal. E pronto, quando a gente chegou em casa, as dores começaram a ficar um pouquinho mais intensas. E aí eu gravei um vídeo que tá no vídeo do nascimento da Clara, que é falando que a gente tinha ido caminhar e que eu comecei a sentir umas dorzinhas e que eu ia tomar banho. Então eu fui, tomei banho, e quando eu tomei banho, eu comecei a sentir essas dores um pouco mais fortes. E eu fiquei um tempão no banho, eu amo tomar banho, então assim, eu fiquei muito mais de 30 minutos, eu acho, debaixo do chuveiro. Bom, e aí, quando eu saí do banho, eu virei pro Douglas, eu ainda tava de toalha, e falei: amor, eu acho que tá acontecendo mesmo. As dores estavam aumentando muito, e ele tava fazendo almoço. Eu falei: para de fazer almoço, porque tá ficando sinistro. E nesse momento, eu tava muito feliz, sabe? Porque como eu já estava esperando há muito tempo, né, eu já estava ansiosa para entrar em trabalho de parto,
quando eu vi que realmente era o trabalho de parto que estava começando a acontecer, eu fiquei muito feliz. Nossa, e eu fiquei muito grata e agradeci a Deus, sabe? Por estar entrando, estar passando por aquilo. E aí o Douglas parou de fazer almoço e fez uma coisa mais rapidinha pra gente comer. Eu fui pra cozinha, comi, voltei pro quarto, fechei a janela para deixar tudo escuro e fiquei, sabe? Fiquei lá sentindo as contrações. E as contrações, gente, é uma coisa que não dá pra explicar. É uma dor que começa como uma cólica, mas vai ficando mais forte. E aí passa pra lombar, uma dor insuportável nas costas, sabe? E aí eu ficava pedindo pra ele fazer uma massagem, assim, muito forte ali na lombar, assim, nas minhas costas, que era uma forma de aliviar, sabe, essa dor, assim, de me distrair dessa dor. E aí as minhas contrações, elas começaram a ficar ritmadas e estabelecendo um padrão, sabe? E o Douglas estava com um aplicativo no celular que ele ficava controlando para saber de quanto em quanto tempo eu estava tendo contrações. E elas começaram a ficar cada vez menos espaçadas, sabe? Cada vez mais ritmadas, assim, muito rápido. E aí, nisso, ele já estava preparado também para ficar mandando mensagem para a doula, para explicar para ela tudo o que estava acontecendo. E aí, quando a doula viu que eu estava realmente com as contrações muito ritmadas, ela veio aqui para casa, para ficar aqui com a gente. Só que quando ela chegou, as contrações já estavam mais rápidas ainda. As contrações, gente, são assim. Quando elas vêm, você não consegue pensar, você não consegue falar, você não consegue fazer nada. E quando elas passam, você, sabe, respira. É muito louco isso. E aí, entre uma contração e outra, eu levantei porque o Douglas me chamou pra ver o céu. Ele falou assim, nossa amor, o céu tá muito bonito, vem cá ver. E aí, quando eu fui na janela, me deu uma vontade de vomitar. E aí eu fui no banheiro correndo e vomitei tudo que eu tinha comido, sabe? E aí quando eu vomitei, ao mesmo tempo, eu acho que eu fiz força, sabe? A bolsa estourou. E aí saiu aquela aguaceira transparente, sabe? Gente, a bolsa estourou e assim, a gente não sente dor nesse momento, é só uma água saindo de dentro de você, tá? E aí saiu essa água assim que não tinha cheiro, não tinha cor, era só um líquido transparente, assim, parecia um xixi, muita quantidade. E aí o Douglas já meio que desesperou, né? Só que ele tentou não mostrar que ele estava desesperado. E nisso eu falei que eu ia tomar outro banho. Eu tava com aquelas bolas de pilates, que ajudam muito também você ficar sentada nela. E aí eu fui pro banho com aquela bola e fiquei um tempão debaixo do chuveiro, sentada na bola com a água caindo na minha lombar, assim. Foi aliviando muito. Eu sabia que quando a bolsa estourasse, eu não precisava ficar desesperada, igual nessas cenas de novela. Eu acho que as pessoas dramatizam demais o parto, né? Por isso que a gente tem tanto medo. E sai correndo, não sei o quê. Não, eu sabia que a bolsa ia estourar, mas que eu não precisava correr para o hospital, eu ainda podia ficar em casa, arrumar as coisas com calma. Então eu fui pro chuveiro de novo e nisso o Douglas ligou pra minha doula e falou, ó, agora a bolsa estourou, as contrações estão desse jeito e tal, e é melhor você vir pra cá. Aí ela veio. Quando ela chegou aqui, ela viu que eu já tava na partolândia, que eles chamam, né? Que é quando você já nem tá mais respondendo. Eu já não, as pessoas, o Douglas e ela falavam as coisas comigo, mas eu nem conseguia responder, assim, sabe? Porque já estava doendo muito. As minhas contrações já estavam ficando de 2 em 2 minutos. Então eu não estava tendo tempo nem de respirar entre uma contração e outra. Vinha uma contração, eu quase morria, e aí parava, e aí logo em seguida já vinha outra, então assim, estava ficando muito frequente. Ou seja, o meu trabalho de parto acabou sendo muito rápido. As minhas contrações entraram num ritmo muito forte, muito rápido. E aí, pouco tempo depois que a Vanessa estava aqui, já viu que já estava começando a sair um pouco de sangue, que eu já estava ficando inchada, que já tinha realmente um neném quase saindo. A doula, ela não faz toque, ela não pode ver quanto você tem de dilatação, mas ela consegue sentir, sabe? Ela consegue olhar para você e ver em que nível assim do trabalho de parto você tá. E ela se assustou quando ela viu que o meu trabalho de parto foi muito rápido e que eu já estava assim, provavelmente com uma dilatação muito grande.
E aí nesse momento eu também já tava tipo desesperada. Quando eu conseguia pensar, eu pensava assim, meu Deus, eu preciso de uma anestesia, eu já não aguento mais. E uma coisa que eu pensava era que eu queria ficar em casa o máximo de tempo possível. Justamente porque, como eu falei, eu não gostava de hospital, não queria chegar no hospital e passar o meu trabalho de parto todo lá. Eu queria estar em casa, num ambiente confortável, com o Hulk, sabe, com o Douglas. Eu queria estar tranquila passando por isso. E aí eu tinha na minha cabeça que eu precisava ficar em casa o maior número de tempo possível. E aí ela entrou em contato com a doutora Mariana, que era minha obstetra, né, pra explicar pra ela. De manhã, quando eu vi a secreção começando a sair, eu mandei uma mensagem para a doutora Mariana e ela falou, não, isso é normal, pode ficar tranquila. E aí, quando deu mais ou menos meio-dia que eu estava começando a sentir as contrações, eu também mandei uma mensagem para a doutora Mariana falando, ó, eu acho que eu comecei a sentir umas contraçõezinhas, coisa pouca, mas estou feliz. Ainda mandei uma carinha feliz assim para ela. E aí, quando a Vanessa entrou em contato com a doutora Mariana e explicou tudo o que estava acontecendo, a doutora Mariana também ficou assim, nossa, mas já foi muito rápido. E nisso, ela ligou para o hospital para já avisar que ia chegar uma gestante lá em trabalho de parto e tal. Quando ela ligou para o hospital, gente, não tinha quarto no hospital. E aí, a Vanessa falou isso pro Douglas e os dois ficaram tentando me enrolar em casa porque não tinha, se a gente chegasse lá no hospital e, por exemplo, eu precisasse de anestesia ou precisasse ir para o centro cirúrgico, não tinha centro cirúrgico, estava tudo ocupado e não ia ter como me operar ou como fazer qualquer coisa. Então, eles ficaram meio que me enrolando. Só que aí chegou uma hora que a gente chama de trabalho expulsivo, que eu entrei nessa fase em que eu continuava sentindo as contrações, mas quando vinha a contração, começava a me dar uma vontade de fazer força. Porque antes, quando eu sentia as contrações, eu não conseguia fazer nada, eu só sentia e ficava rezando para elas passarem. Quando eu entrei nesse trabalho expulsivo, eu comecei a sentir uma vontade enorme de fazer força quando vinha a contração. E aí já é sinal de que provavelmente a dilatação já estava total e que eu já estava realmente querendo expulsar ela, sabe? Querendo parir. E aí quando a Vanessa percebeu isso, ela virou pra mim e falou assim, Thalita, você tá com vontade de fazer cocô? Eu falei, tô, porque a sensação é mais ou menos essa, sabe? De assim, você querer fazer muita força pra alguma coisa sair de dentro de você, sabe? Eu falo que o nosso corpo realmente assim é muito incrível, né? Como ele é instintivo, a gente meio que parece animal quando a gente chega num momento como esse, assim, em que mesmo sem saber o que está acontecendo, seu corpo vai te mostrando o que você precisa fazer. E nesse momento eu só queria fazer força. E aí a Vanessa virou e falou, cara, agora a gente precisa ir pro hospital correndo. E aí a gente foi, e foi uma loucura, porque eu já tava nesse momento de, sabe, querer fazer força, e aí já tava tudo molhado, e a gente foi no carro, o Douglas já tava nervoso, ele errou o caminho, foi muito louco, e assim, eu não conseguia falar nada, eu não conseguia, sabe, pensar em nada, eu só conseguia, quando dava contração, fazer força. E aí eu brincava antes, né, que se eu pudesse escolher, eu queria ter o bebê dentro do carro, tipo assim, antes de chegar no hospital, porque que nem eu brinquei, eu não gosto de hospital, desse clima de médico e tal, sabe? Então foi quase isso, porque no carro eu já tava assim, querendo fazer força, querendo, sabe, expulsar ela. E aí quando a gente chegou no hospital, a doutora Mariana já tinha ido pra lá e ela tava esperando a gente na porta. O Douglas parou, ela me pegou dentro do carro, perguntou se eu conseguia ir andando e eu consegui. E aí a gente ia andando no meio do corredor do hospital e aí quando dava uma contração eu agarrava assim a Vanessa, que é a dor, e tô morrendo de dor. E assim, eu não conseguia ver ninguém, eu não conseguia ter vergonha, eu não conseguia nada. Eu só conseguia, sabe, querer fazer esse trabalho que o meu corpo estava me mandando. E aí a gente chegou na secretaria do hospital, né, na recepção, e a doutora Mariana teve que brigar lá para conseguir um quarto, porque estava tudo ocupado e uma loucura.
E quando a gente conseguiu subir, a gente foi direto para a sala de parto humanizado. Foi tempo assim de eu deitar na maca. Eu podia ter escolhido alguma outra posição e tal, mas assim, eu tava tão já cansada de fazer força, de todo aquele movimento, que eu queria deitar, sabe? Eu deitei, o Douglas ficou de um lado e a Dola do outro, eu agarrava a mão deles, assim, quando vinha uma contração, quando vinha aquela vontade de expulsar, né, de fazer força, eu fazia. E essa fase, eu acho que foi, pra mim, assim, a que pareceu durar mais tempo, porque foi muito curtinha, sabe, o período que eu cheguei no hospital e que logo ela nasceu, mas pra mim durou muito porque quando eu fazia força, a médica falava pra mim, vai que tá quase, sabe, e aí eu fazia força e falava, cara, eu fiz o meu máximo e não saiu, sabe, e a médica falava, nossa, ela tá aqui, ela tá quase, continua, sabe, e aí ela teve uma hora até brincou que já tinha visto que ela era cabeluda, né, que eu ia poder colocar laço nela. E aí eu, se não me engano, o Douglas contou, eu acho que foram 7 vezes que eu fiz muita força. E aí na 7ª eu lembro de eu pensando assim, cara, agora eu vou fazer força até essa menina nascer, eu vou fazer força até eu não aguentar mais. E aí foi quando eu fiz a maior força do mundo, assim. E nessa hora eu já não estava sentindo mais cólica, eu não estava sentindo mais dor na barriga, na lombar, e nada disso. Eu só estava sentindo muita dor lá no canal, assim, onde ela estava saindo, porque é aquele momento em que, né, tava tudo abrindo. E aí eu senti uma queimação, uma dor muito grande ali. E aí depois de fazer essa força gigantesca, ela saiu, sabe? E aí, gente, é a sensação mais louca, mais gostosa, mais, sabe, doida do mundo, assim, porque na hora a doutora Mariana já pegou ela assim, já colocou no meu colo. Nossa, e é uma sensação que não dá pra explicar. É muito gostoso. E aí mistura aquele alívio, sabe, a dor passa, tudo passa e você vê que ela tá bem e que você tá bem, que tá tudo bem. E nossa, aí você vê ela perfeitinha, assim, sabe? Eu ficava olhando pra ela, toda linda. É muito gostoso, é uma sensação que não dá pra explicar. E foi tudo, e eu falo que foi tudo do jeito que eu queria, porque eu queria isso, sabe? Eu queria que, independente de ter sido parto normal ou cesárea, que ela pudesse vir pro meu colo logo depois que ela nascesse, sabe? Que a gente pudesse ter esse primeiro contato, que o Douglas pudesse estar do meu lado, que ele pudesse ver e que ele pudesse ter participado de tudo. Eu queria que ele cortasse o cordão, eu queria que, na verdade, o cordão parasse de bater para depois cortar. E a médica respeitou o que foi. Nada, fala aí. E a médica respeitou. A médica respeitou isso. E aí o Douglas cortou o cordão quando ele parou de pulsar. Então foi tudo assim do jeito que eu queria, sabe? Mas uma coisa que eu acho muito importante é a gente se preparar para qualquer situação. Porque graças a Deus foi muito do jeito que eu queria, mas podia não ser, sabe? Então eu tentei me preparar ao longo dos 9 meses pra, poxa, se precisar fazer uma cesárea, ok, sabe? Vai ser preciso fazer uma cesárea e vai ser a melhor alternativa e eu tinha que estar preparada para isso. Eu tentei me preparar para todas as circunstâncias, mas eu sempre meditava, eu sempre mentalizava que eu queria o parto normal, eu queria o parto natural, eu queria um parto tranquilo, sabe? Da melhor forma possível. E eu sempre falava isso para ela. Eu falava isso, Clara, vem quando você quiser, vem da forma como você quiser, que você vai ser muito bem-vinda. Eu acho que isso foi muito importante pra gente, porque eu acho que nós duas a gente estava muito preparada. E o tempo inteiro que eu conversava com ela, eu falava exatamente isso, sabe? Eu falava, olha, você foi feita pra isso, você foi feita pra sair de mim, e eu fui feita pra te parir. Então a gente vai fazer esse trabalho juntas, sabe? A gente vai vencer essa primeira grande batalha. E foi exatamente assim. Eu sinto que foi uma batalha, sabe? Um grande desafio que a gente viveu junta. E foi muito gostoso, de verdade. Então, assim, quando me perguntam, nossa, você faria de novo? Eu faria exatamente tudo de novo.
porque a dor é muito passageira, tipo, é uma coisa que vai e acaba, sabe? Na hora você acha que você não vai aguentar, que você não vai ter força. E aí eu sempre pensava assim, poxa, se tem tanta mulher que consegue, eu também vou conseguir, sabe? Se a gente foi feita para isso, se o nosso corpo está preparado para isso, eu vou suportar. E depois que passa essa dor, nossa, é gostoso demais, aí nenhuma outra dor importa, sabe? Bom, e agora, como vocês pediram, vou chamar o marido para ele contar um pouquinho do relato dele, da experiência dele. Vem cá. Então vamos lá, marido. Como que foi para você o meu trabalho de parto? Você ficou nervoso? Então, a verdade é que eu não tinha muita opção, né, gente? Eu não podia ficar nervoso. Ela já estava sentindo toda a dor, tinha toda a pressão. E não sei se ela já contou um pouquinho, a Clara nasceu com quase 41 semanas, né? E a minha ansiedade para isso acontecer estava muito grande. Então eu fiquei muito nervoso para que acontecesse. E eu prometi para mim mesmo, na hora que começasse o trabalho de parto eu ia ficar extremamente feliz e isso aí ia agradecer. E parece que isso funcionou muito bem. Eu confesso que eu fiquei 0% nervoso quase. Fiquei super tranquilo, consegui estar do lado dela o tempo inteiro. E olha que de verdade eu estou longe de ser esses homens mais fortes do mundo. Sou bem fraco para falar a verdade, né? Parece que na hora que precisa, Deus dá força, ajuda e fica do nosso lado. Você só ficou nervoso na hora que você errou o caminho do carro, né? Então, na verdade, não, eu não preciso estar nervoso. Eu erro o caminho o tempo inteiro, gente. Eu vou para um lugar, na hora que eu estou indo para outro. Ali eu tenho o costume de passar só para ir na oficina, não sei se você sabe. Eu nunca viro ali, então é meio que um local que eu já fui, eu vou indo para aquele lugar. Então não era nem muito disso, não. Eu acho que aquele nervosismo de errar o caminho não foi só por causa disso. Foi só para dar uma emoção. É, foi porque eu erro mesmo. É comum errar. Mas eu acho que a preparação toda te ajudou muito, né? Fala a verdade, assim, se você não tivesse visto, eu fiz ele ver um monte de vídeo, a gente conversou muito, ele participou de todas as reuniões com a doula, isso tudo ajudou muito, né? Com certeza, acho que ter informação faz diferença em qualquer coisa que a gente for fazer na vida. E você entender como que vai ser o trabalho de parto, o que ela vai sentir, quais são as etapas, que fase que provavelmente ela está, entender se as contrações dela são aquelas contrações mesmo que está chegando naquele momento, saber cada detalhe, quanto você conhece, faz muita diferença. Então foi super importante participar de tudo isso, porque assim, meio que sabia o que estava acontecendo, sabia que estava no momento, sabia o que tinha que fazer, já estava tudo muito preparado, mala pronta, tudo ajustado, já ajeitando tudo. Foi algo muito pensado, extremamente planejado, por isso que eu acho que deu muito certo. Claro, assim, é Deus que ajuda para que, assim, deu mais certo que a gente imaginava, né? Um dia perfeito, um feriado, um clima fantástico, tudo muito bem desenhado. Parece aquelas histórias de Disney, né? Mas foi realmente assim mesmo. Segundo a minha cunhada, foi um parto de cinema. Pois é. Mas eu acho que isso faz toda a diferença. A gente conversou muito antes e ele sabia para quem que ele precisava ligar, o que ele precisava fazer, que mala que ele precisava pegar. Isso tudo eu acho que... Pergunta precisava responder, as perguntas fazer, quando chegasse no hospital, quem fez o caminho fazer, do hospital específico na cabeça, era cada detalhezinho tudo muito planejado. Ah, uma coisa também, quando, eu acho legal quando alguém te perguntou, você não ficou com nervoso do parto, não sei o quê, aí você falou o negócio da diferença do parto normal para cesárea, né? Então, é porque ela realmente me chocou, fez eu ver alguns vídeos aí que eu nem aconselho vocês verem, que era... De violência obstétrica. Quase crueldade que eu vi nas crianças nascer de um jeito assim tão assustador que aquilo me machucou muito. E o parto dela parecia que era natureza, coisa normal que aconteceu, nasceu, foi pro braço dela. Aquilo tem mais a ver com saúde do que qualquer outra coisa. Não fiquei nervoso porque aquilo é uma coisa natural da vida. Não era alguém que estava sofrendo porque tomou um tiro, porque estava doente, porque tinha algum problema de saúde. Era algo que tinha que acontecer. Acho que a forma mais expressiva de saúde é tudo que aconteceu. Então, não fiquei nervoso não, de verdade. Na hora fiquei super tranquilo, estava super bem controlado mesmo. Até contou minhas contrações, né? Sim, foram 7 lá dentro, né? Contei todas. Aqui em casa também tive tudo milimetricamente contado, quanto tempo e tal, estava tudo bem organizado mesmo. E o que você sentiu quando a Clarinha nasceu? Ó, de verdade eu senti alívio, porque... você falou que não estava nervoso, agora você fala que sentia alívio.
Cara, não tem jeito. É quando você acaba de, sei lá, você fez uma prova e passou na prova, viu o resultado da prova, tá certo. Ai, deu tudo certo. É aquela coisa de comemoração. Eu senti, cara, um peso saindo de mim, ela tá tudo bem. Na hora que, ai, que linda, tá ótima, tá tudo bem. Cortou o cordão, tava no braço dela, mamou. Eu senti alívio, cara. Poxa, perfeito. É tudo que eu pedi. Eu tô pouco me importando se eu não vou conseguir dormir direito, se ela vai chorar a noite inteira, o que vai acontecer. O que eu pedia muito a Deus é para ela nascer com saúde perfeita do jeito que nasceu. O resto, acho que a gente tem que aguentar, a gente tem que superar. Então, o sentimento foi realmente de alívio e de muita alegria, né? Nossa primeira filha é uma forma... Primeira filha, forma de expressar o nosso amor. É estranho pensar que o amor de duas pessoas faz nascer uma nova pessoa. Eu acho que é algo maravilhoso que tem na natureza. Então, hoje é só um sentimento de felicidade. Estou tentando curtir cada momento com essa menina. Aconselho, assim... Que pesquisem mais, que busquem mais informações, saber o que vai acontecer, busquem os benefícios de um parto normal, de uma cesárea. Isso fez muita, mas muita diferença pra gente, cara. O parto normal é algo que dá pra se apaixonar, né? Nossa, é algo que desperta paixão, de verdade, é lindo. Eu contei que logo depois que ela nasceu, uma hora depois eu já tava tomando banho. Tomando banho sozinha, gente. Olha isso, andando normal. E a Clara lá tranquilo com outra pessoa, como se eu tivesse, foi tudo muito perfeito. O parto normal, se a gente for pensar, é o momento que ela escolhe nascer. Ela fala, eu estou preparada agora, eu quero nascer agora. Não a qualquer momento que alguém rasga a barriga da mãe, ela não entende nada, puxa ela de qualquer jeito, faz aquelas coisas, cheio de intervenção. Eu acho que a perfeição é porque acontece no tempo de Deus, né? No tempo que Deus quer, não. Acho que é hoje que tem que nascer e foi tudo certo, foi tudo muito perfeito. E aí a gente teve alta em menos de 24 horas. Sim. No dia seguinte, de manhãzinha, a gente já estava recebendo alta do médico e aí só esperou vacinar ela para poder sair do hospital e vir para casa e agora curtir, né? Pois é. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um like nesse vídeo. Se você ainda não assistiu os outros, tem todo o Diário da Gravidez aqui também. Se inscreva no canal para continuar acompanhando tudo que acontece. Um beijo e até a próxima.